Fala pessoal, Professor Spider aqui e a gente continua falando sobre as células Natural Killers, que são importantes células da nossa imunidade inata. E nesse vídeo nós vamos continuar a nossa saga sobre essa célula, onde a gente parou falando da função dela no combate a vírus, no combate a tumores, mas agora vamos retratar qual é o mecanismo que essa célula usa para destruir células infectadas por vírus, para destruir células tumorais. Então, se você quer saber quais são as armas que essa célula utiliza e como ela faz isso, é só ficar comigo que a gente continua após a vinheta. Bora lá! Vamos ver o vídeo aí, basicamente mostra o sangue, né, as células brancas, os leucócitos do sangue, e aqui no caso o detalhe é para a célula NK. A gente tem um tumor em desenvolvimento, a proliferação de células tumorais aqui embaixo, e aí você vê uma célula NK se direcionando para esse local onde o tumor está crescendo. Normalmente essa célula NK identifica essa célula tumoral e elimina. Por quê? Por causa da ativação dessa célula mediante a baixa expressão do MHC de classe 1, como a gente vai ver aqui no vídeo. Basicamente, ele retrata que existem vários receptores, tanto de ativação quanto de inibição, e é basicamente a ausência de receptores de inibição o principal fator que vai levar à ativação da célula NK. Então, olha aí, os encaixes, né, de vários receptores vão passar os sinais intracelulares que vão ativar a célula NK e por isso ela vai destruir a célula cancerosa em desenvolvimento. E aí a gente vê ela fragmentando, como é na apoptose. No caso de células tumorais mais adaptadas, digamos assim, à resposta imune a tumores, essa célula tumoral ela vai parar de produzir receptores de ativação e, ao mesmo tempo, prevalecer receptores de inibição. E aí você tem uma não reatividade da célula NK contra esse tipo de célula tumoral. Por isso, os tumores então vão conseguir escapar da resposta imune e desenvolver e talvez até mesmo espalhar pelo nosso corpo. Bom, pessoal, então, além da citotoxicidade celular, que é um dos mecanismos mais famosos de atuação da célula NK, nós temos a produção de citocinas. Assim como os macrófagos, células NK conseguem produzir algumas citocinas, e essa imagem aqui ela é bem ilustrativa nisso. A gente tem aqui, por exemplo, um macrófago infectado por vírus, e aí, naturalmente, os receptores de reconhecimento de padrões que esse macrófago tem fazem com que ele identifique material viral e passe a produzir aquelas citocinas relacionadas ao estado antiviral, que são os interferons alfa e beta, ou interferons do tipo 1, que eu já mencionei no vídeo aqui de ativação de células NK. E também no vídeo sobre estado antiviral, que é um dos mecanismos relacionados à atuação da imunidade inata. Então, essa célula NK, uma vez que é estimulada por interferons do tipo 1, ou mesmo quando ela identifica nos seus receptores de reconhecimento de padrões, moléculas relacionadas a vírus, por exemplo, elas vão ser ativadas. E aí elas vão agir na célula-alvo, promovendo a sua destruição, ou mesmo secretar interferon gama, por exemplo, que é a principal molécula que essa célula promove durante a sua atividade no sistema imune. O interferon gama tem vários efeitos em várias células, aqui é retratado basicamente efeito no macrófago, onde ele vai aumentar a sua atuação microbicida. Isso, por exemplo, pode ser importante em infecções por bactérias, por exemplo, onde o macrófago, como eu até relatei em vídeos anteriores, meio que pede um socorro, né, para essa célula NK e ela prontamente produz interferon gama em troca da IL-12, né, que a gente pode ver aqui. Então, IL-12 ativa a NK produz o interferon gama, como a gente já viu. E o interferon gama também pode agir na célula dendrítica, fazendo com que ela aumente, por exemplo, a expressão de MHC. Isso vai aumentar a ativação do linfócito T. Isso a gente vai ver no vídeo de células dendríticas, onde eu menciono lá que o interferon gama ajuda, por exemplo, a aumentar a expressão de receptores de quimiocinas para que essa célula migre para órgãos linfóides, onde encontrarão com linfócitos T e efetivamente poderão promover a ativação da imunidade adquirida. Bom, aqui tem um memezinho
produzido pelos meus alunos. A gente pode observar aqui, ó, a célula NK reconhecendo a célula com baixa expressão de MHC de classe 1. Logo em seguida, a célula com baixa expressão de MHC de classe 1, depois de ser marcada pela célula NK. Então, a gente vê aqui a célula entrando num caixão, né? Isso quer dizer, ela está morrendo. E depois que essa célula morreu, o macrófago recolhe a célula morta pelo processo de apoptose. Então, um memezinho bem simples aí, mas que retrata que essa célula leva o seu alvo à morte por apoptose, que também é chamado de suicídio celular em alguns livros. Bom, e chegamos aqui nessa parte final, onde a gente faz perguntas sobre a nossa saga, no caso aqui das células NK. Então, no início da saga, falamos aí esse complete a frase, para ver se vocês agora conseguem responder. Vamos olhar aqui, ó. As células NK atacam células tumorais ou infectadas por vírus, levando-as à morte celular pela liberação de enzimas denominadas. 2 segundos para vocês responderem. Muito bem. Quem respondeu granzimas e perforinas acertou. Como eu mencionei anteriormente nos vídeos, vocês lembram que as perforinas geram as perfurações da membrana celular e as granzimas têm a capacidade de ativar mecanismos de apoptose na célula-alvo. Verdadeiro ou falso? Pelo que a gente já viu aqui nas nossas discussões sobre a célula NK em vários vídeos, o que a gente pode dizer sobre essa frase? Linfócitos NK reconhecem células-alvo pela baixa expressão do MHC de classe 2. Isso é verdadeiro ou falso? 2 segundos para responderem. Muito bem. Quem respondeu que é falso, acertou. Então, no caso aqui, o que está errado? Não é o MHC de classe 2, é sim o MHC de classe 1. A molécula que está em baixa quantidade ou ausente na superfície da célula-alvo e o que faz com que a célula NK identifique essa célula como estranha e logo promove a ativação da célula natural killer sobre o seu alvo. Bom, e com isso a gente encerra a nossa série sobre a célula NK, a Natural Killer. Mas não vamos encerrar as nossas falas sobre as células linfóides relacionadas ao sistema imune inato. Então, nos próximos vídeos, vamos falar de outras células menos famosas que são linfócitos, mas que não correspondem àquelas famosas células T e B típicas da imunidade adquirida. Então, para não perder esses vídeos, se inscreve no canal e garanta o sininho ativado que você vai receber as notificações assim que esses vídeos saírem, beleza? Se gostou desse vídeo, não se esqueça também de curtir e comenta aí qual dessas células da nossa saga das células da imunidade inata você acha que teve um mecanismo mais exótico, mais interessante para eliminar os seus alvos. Garanto que a célula NK, de certa forma, por parecer uma assassina natural, ela de fato tem recursos bastante interessantes, mas queria saber a opinião de vocês, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!